Pessoal, boa noite. Boa noite, aqui o pastor Everson. Olha aqui a minha esposa. Dá aí, amor. Ali também. Estamos aqui com a Graziele. Dá oi, Graça, para a turma. A Graça sempre escondidinha. Mas nós vamos estar pegando ela aqui devagarzinho e pondo ela na frente de tudo. Pessoal, quero desejar para que todos sejam bem-vindos a mais uma vez aqui ao nosso encontro. Hoje, quinta-feira, nós queremos estar fazendo um momento diferente daquilo que nós já temos feito, que é uma pregação. Rafaela Braz aí, seja bem-vinda, Rafa. É diferente daquilo que nós fizemos no domingo. Hoje nós queremos um bate-papo, uma interação aqui com todo mundo, os amigos do Instagram, do Face, que você possa estar conosco durante esse período de tempo, para poder participar também, fazendo, quem sabe, o seu pedido de oração, você dando a sua opinião também, compartilhando, dando seu joinha, porque nós queremos falar do Espírito Santo de Deus, a pessoa maravilhosa do Espírito Santo, porque nós entendemos que esses são dias difíceis, e nós precisamos, não só em dias difíceis, mas todos os dias, estar em comunhão com Ele, estar ligado com a presença dEle. E o tema desse encontro agora é como o Espírito Santo pode nos ajudar em dias difíceis ou em dias de crise. Boa noite, Elizabeth, a paz. Então nós estamos convidando você a participar. Você pode aí colocar a sua opinião. A Graziela está aqui no Face com a página da igreja. Ela vai estar também falando aqui os seus comentários, alguma coisa que você colocar aí. Seja bem interativo esse momento aqui juntamente conosco. Quero convidar a minha esposa, para estar fazendo uma oração, pedindo a Deus para conduzir esse momento, para que ele seja um momento especial para cada um de nós nessa noite. Amém? Amém. Querida? Pai, em nome de Jesus, nos colocamos na Tua presença nessa noite mais uma vez. Sim, Senhor. Peço ao Senhor que venha nos direcionar, que o Senhor venha abrir nossos olhos espirituais para que possamos entender qual é a vocação que temos que seguir neste mundo, nesses tempos. E que o Senhor possa nos ajudar, abrindo nossa visão para que possamos estar próximo ao Espírito Santo. Que o Espírito Santo venha nos ensinar nesse tempo. Em nome de Jesus, eu quero abençoar a vida de cada um que estiver ouvindo, que estiver interagindo nesse dia. Em nome de Jesus, eu quero abençoar nesta noite meu esposo, para que o Senhor venha dar a ele capacidade, unção, para que ele possa se achegar até você nessa noite. E abençoar a Graziele, que está aqui nesta noite também nos auxiliando, Amém. dando o seu melhor nessa Obrigado, noite para o Espírito Santo. Amém. É isso aí, pessoal. Graças a Deus. Eu quero ler um texto aqui, então eu vou te dar um segundinho para você pegar a Bíblia. Se não estiver com ela perto de você, talvez, ou então você está ouvindo, acompanhando a leitura, família. Nós vamos abrir a Bíblia aí no livro de Atos, capítulo 1. Nossa primeira leitura, uma leitura introdutória para nós aqui, será em Atos. E nós vamos estar falando de vários aspectos que envolvem, a pessoa do Espírito Santo de Deus. Atos, capítulo 1, tem uma menção muito poderosa daquilo que foi revelado como vontade de Cristo para a nossa vida. Como nós poderemos entender a vontade de Cristo sem o Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo. É Ele que revela a palavra, a dimensão da palavra para nós, é Ele que traz essa capacidade de nós compreendermos a vontade de Deus para nós. E quando nós deparamos então com esses dias difíceis, nós perguntamos: para onde eu vou correr? O que eu vou fazer? Quando um desespero bate a porta, às vezes vem essa dúvida: e agora? A igreja fechou, a igreja continua, vai ter trabalho, não vai ter trabalho? Eu vou
continuar sonhando, eu agora enterro os meus sonhos, eu paro de lutar, de construir o que eu estava construindo, ou apenas eu sigo em frente. Então são muitas coisas que talvez está passando na mente de muitas pessoas nesse momento. Nós então precisamos de um auxílio mais amplo do que o auxílio humano. Então nós temos o Espírito de Deus, que ele é esse orientador. Antes de continuarmos, eu quero ler aqui em Atos capítulo 1, versículo 8. Jesus falando para os seus discípulos: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então olha que coisa maravilhosa. Este foi o último momento de Jesus com os discípulos. O último momento. As últimas palavras de orientação que Jesus deu para os seus discípulos. Eles estavam em Jerusalém, ali reunidos, Jesus dando a direção de algumas situações e pronto para ser ascendido aos céus. Mas Jesus reúne e fala: eu tenho uma direção para vocês. E essas últimas palavras foram essas: vocês receberão poder ao descer sobre vós em Jerusalém. Então ele começou a dizer: vocês precisam ficar em Jerusalém até que do alto seja vos derramado poder. Então olha que coisa importante para a igreja nós compreendermos as últimas palavras de Jesus antes de ir aos céus. Como você reage a uma palavra de uma pessoa importante na sua vida? Seu pai, sua mãe, uma pessoa que você tem valor a ela, dá valor a ela, mas ela não vai mais estar com você em nenhum momento. Mas essa pessoa tem uma palavra, tem uma orientação final para você. E essa foi as últimas palavras que Jesus levou ao coração dos seus discípulos antes dele sair da terra. Então imagina comigo o grau de importância nessa mensagem, o grau de importância nessa direção, nessa orientação que Jesus está dando para os seus discípulos, que pelo derramado do Espírito viria nascer a igreja de Jesus Cristo. Uma nova era, um novo tempo, um divisor de água ia acontecer. Nós estamos vivendo um momento que nós sabemos que esse momento será um divisor de águas na história da humanidade. Nunca houve um tempo como este. E quais são as palavras que nós precisamos para que o nosso coração se fortaleça? Então, eu creio que o Espírito Santo ele tem todas as respostas que o nosso coração desejar saber. Amém? Sei que você já teve alguma experiência com o Espírito Santo ou não. Nós tivemos várias. E nós queremos que você até compartilhe. Mas eu quero dizer, devemos ficar atentos a essa direção. Receber o poder do Espírito Santo, a presença dele. Ok? Eu quero passar aqui para a Graziele. Ela vai dar um oi para vocês aí e vai também estar fazendo a parte dela aqui, que é falar um pouquinho da experiência dela e também levantar alguma questão a respeito aqui do Espírito Santo. Aqui nós estamos ao vivo, então a gente mexe. Boa noite, pessoal. Eu acho que assim, o pastor podia explicar um pouquinho melhor pra gente, assim, né? Quem que é o Espírito Santo? Assim, o que é esse todo que a gente tanto fala, né, todo dia com ele, em nossas orações, mas, né, quem é o Espírito Santo mesmo? Isso, vamos ajeitar aqui, pode falar. Bom, olha que coisa interessante. Refaça para nós a pergunta aí, Gisele. Quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? Eu quero te perguntar para você também.
Você já se fez essa pergunta em algum outro momento? Quem é o Espírito Santo? Né? Qual a importância que ele tem para nós? Então a Bíblia fala muito sobre o Espírito Santo, mas nós temos que compreender que, primeiro, que o Espírito Santo, ele é Deus. Né? Ele é a terceira pessoa da Trindade, pneuma. Né? Ele é ruach, ele é o sopro de Deus sobre a terra. Ele é, dentro daquilo que nós queremos estar falando hoje, que é entender como ele pode nos ajudar. Então, ele é a terceira pessoa da Trindade, ou seja, ele é Deus. Ele é o Espírito que, juntamente com o Pai e o Filho, participou de todos os acontecimentos que a Bíblia revela. No início, ele estava lá como um arquiteto, né? Deus, passou para ele o projeto da criação, e a terra sem forma, a terra uniforme, a terra sem forma, vazia, e ele estava lá agindo, e ele ia agir realizando as obras segundo a palavra de Deus. Então o Espírito Santo é uma pessoa ativa da criação, ele é o Espírito da verdade, ele é o Espírito que guia, que esclarece, que orienta. Ele é aquele ser poderoso que conduziu Jesus a todos os seus atos ministeriais. A gente observa, Graziele, que o Espírito Santo é tão importante que na vida de Jesus só aconteceu o ministério depois que Jesus foi batizado pelo Espírito Santo. Então ele é uma pessoa que ninguém que crê em Cristo, que acredita no Senhor, pode estar deixando de buscar a presença dele. Então, como resposta teológica, ele é Deus. Né? Ele é Deus porque ele tem os mesmos atributos de Deus. Ele é onipresente, ele é onisciente e ele é onipotente. Então, como ele é Deus, ele só pode ser caracterizado como Deus porque ele tem os mesmos atributos. Né? Hoje, Jesus, quando estava na terra, estava como homem. Ele não estava como Deus. Quem revelava a vontade de Deus, quem falava com ele, o que era para ele fazer, como ele deveria andar, era o Espírito Santo. Então ele era o condutor de Cristo, aquele que participou da criação. É claro que o Espírito Santo é muito mais do que isso, e nós queremos só dar essa clareza. Ele é Deus, ele não é uma força, como falam por aí. Ele é realmente Deus que pode agir e interagir no nosso meio. Importante, Graziele, saber que hoje, na terra, depois que o Pai realizou as suas obras, usando os profetas, depois que Jesus veio e foi usado pelo Espírito Santo aqui, ele subiu aos céus. Agora, quem opera na terra é o Espírito Santo. Né? É o Espírito Santo que opera no nosso meio. E ele está presente, como a Bíblia diz, em todo lugar onde tiver 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus. Amém? Claro que tem muita coisa para falar sobre ele, mas resumindo aqui, nesse primeiro contexto é isso. E assim, como que então que o Espírito Santo ele pode entender o homem? Como que ele entende o homem? Bom, pessoal, olha que coisa importante. O Espírito Santo, ele quer relacionar com o homem. E é importante essa relação, ela ser uma relação de troca. Né? Você não vai conseguir relacionar com alguém se você não compreender primeiro aquela pessoa. Né? Então, olha, Jesus, partindo de Jesus, ele veio como homem para que ele pudesse sentir o quê? As coisas que os homens sentem. Jesus chorou como o homem chorou. Né? Jesus, ele sentiu dor como o homem sente. Ele teve sede como o homem tem sede. Ele teve fome como o homem tem fome. Então ele teve todos esses sentimentos humanos que o homem tem. Então Jesus, ele veio como gente para entender como é a gente. Para entender como que nós somos. Até porque a posição dele hoje é de advogado. Então ele tem como falar: Pai, olha, perdoa porque
É assim que acontece no coração do homem. Agora nós estamos falando do Espírito Santo. Da mesma maneira, é o Espírito Santo. Ele é uma pessoa, não é só um poder e só uma força. E como que a gente vai saber por que que o Espírito Santo é uma pessoa? Alguns textos aqui nos orientam sobre isso, né? Ele participa da nossa caminhada cristã diretamente, como aquele que sente o que nós sentimos, envolve conosco naquilo que nós estamos envolvidos. Ele participa da nossa dor, da nossa alegria, da nossa tristeza. E como ele pode me ajudar? Como ele pode trabalhar na minha vida? Como ele pode agir de uma forma direta ou indireta na vida individualmente em relação a todo ser humano? Porque ele tem essas características. Então, olha, ele é uma pessoa. A palavra pessoa vem de personalidade. Então, olha, ele fala. Então, o ser humano fala. O Espírito Santo também fala. Às vezes há uma dúvida, e é uma pergunta interessante. Como eu ouço a voz do Espírito Santo, já que ele fala? Ele fala audível? Fala alto? Eu vou escutar ele gritando meu nome? Não, ele fala com o nosso espírito. Como funciona? Às vezes você está para tomar uma decisão, e você tem uma convicção que aquilo é certo, mas você começa a sentir algo, de repente, te incomodar a respeito daquilo. Você não passa a ter mais uma clareza daquilo que você quer. Você fala assim, não, mas será que é isso que eu quero? E começa a surgir uma dúvida pequena, um sentimento te incomodando, uma frieza no coração, às vezes a respeito daquilo que você ia fazer. Então você percebe que algo está estranho dentro de você. E quando você tem sensibilidade e você ora, você então começa a ver que o Espírito Santo ele está falando com você através de alguns sinais, de alguns toques, né? Ele está mexendo às vezes na sua emoção, no seu pensamento, que é uma forma dele falar. Alguns sinais. Ele é uma pessoa que fala, estão em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 2, algo importante aqui, que mostra a ação dele falando aos discípulos, né? Quando houve uma necessidade de uma viagem, eu vou ler aqui, Atos 13, 2, fala assim, olha, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu vos tenho chamado. Então eles estavam orando, estavam buscando uma direção e eles ouviram uma clareza. Eu estou separando Paulo e Barnabé para uma missão. Então é assim que ele faz. E como que eu vou saber que é ele que falou? Querido, você vai ter alegria, você vai ter convicção. Nenhuma influência externa vai tirar de você essa certeza. Você vai estar na luz a respeito disso. Porque ele não deixa ninguém ali enganado. Ele também pensa, né? Como ele é um ser intelectual, ele pensa, ele sonda e compreende as coisas de Deus, ele tem uma capacidade intelectual, ele raciocina. Imagina Deus falando assim, que haja luz, e ele trabalhando ali, uma comunicação entre o Pai e o Filho, Jesus, como que se dava? Porque ele pensa, ele tem inteligência. Ele é intelecto, ele tem sentimentos. A Bíblia fala que o Espírito Santo ele arde ciúmes. Ciúmes é o quê? Um sentimento. A Bíblia fala, não entristeçais o Espírito Santo. Tristeza é o quê? Um sentimento. Por isso que ele é uma pessoa. E como pessoa ele pode entender outra pessoa, que no caso somos nós, né? Ele tem vontade. O Espírito Santo toma decisões dando a conhecer a sua vontade. É o que nós lemos aqui, né? Ele decide, ele direciona e ele vem com essas orientações, com essas decisões, ele guia o homem à vontade dele, que é sempre boa, né? O versículo 7 de Atos 16 fala, quando chegaram à missa, intentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Então ele vem e põe a sua vontade.
Ele orienta a sua vontade. Então, quando nós temos uma vontade, mas buscamos de Deus a vontade dele, manifesta a vontade de Deus através do Espírito Santo. E ele vai nos orientar a uma vontade melhor. Então, por isso que ele é, de fato, uma pessoa, porque ele sente, ele pensa, ele tem vontade, ele tem desejo. Né? E qual que é a vontade dele hoje para nós? Que nós sejamos abençoados, que nós venhamos estar felizes, satisfeitos, coração alegres, meio em torno de toda essa luta que está passando aqui no nosso país. Eu quero, minha esposa, tem alguma pergunta para fazer? Alguma coisa para comentar? Como ele pode nos ajudar nesse tempo? Olha, como ele pode nos ajudar nesse tempo? O tema é esse, né? Como o Espírito Santo pode nos ajudar em tempo de crise. Você tem alguma ideia para você colocar aí? Né? Olha como que é importante. Se você chega algum momento da nossa vida que nós não temos para onde correr, nós não temos às vezes alguém que vai nos dar uma resposta certa, clara. E muitas de nós, no momento de crise, o que bate no nosso coração? Bate uma aflição no nosso coração. Bate uma tristeza, um desespero. Nós ouvimos falar pelas notícias que muitas pessoas, o Rivens aí, Samuel, seja bem-vindo, né? Que Deus te abençoe. Grangelo, pode colocar o Samuel conosco, né? É só convidar. Samuel, daqui a pouquinho eu quero que você entre aí conosco aqui, tá ok? Igual o Bolsonaro, tá ok? Aqui. Então, queridos, voltando aqui, o Espírito Santo, ele nos ajuda no tempo de crise, dando uma direção que outra pessoa, outra situação nos dá. Nós temos visto falar que muitas pessoas têm tirado a vida, muitos problemas familiares, nesse momento de muita interação familiar, tem estado aumentando a violência contra a mulher, a agressão, o alcoolismo, o medo do desemprego, o medo da fome. Às vezes as pessoas não estão sabendo como lidar com a situação. E eu não posso pagar um psicólogo, eu não posso pagar um auxílio, como que eu vou fazer? Então eu vou buscar quem? O Espírito Santo. Como que ele pode nos ajudar? Então vamos lá para a Bíblia. Capítulo 8 de Romanos, versículo 26, 27, eu acho que é o que mais clareia essa resposta para nós. Fala assim para nós. Primeiro no capítulo, versículo 16 do versículo, fala assim, olha. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então a primeira coisa que o Espírito Santo ele quer fazer com que você entenda, com que nós venhamos entender, é que você, eu, nós somos filhos de Deus. Ou seja, nós temos um Pai que ele quer que nós venhamos confiar nele nos momentos de lutas, nos momentos de dificuldades. Então, a crise é o quê? É um momento que eu preciso de uma resposta, eu preciso de uma orientação, eu preciso de um socorro imediato. Então, quando eu tenho a compreensão pelo Espírito de Deus que eu sou um filho de Deus, eu já começo a ter segurança, porque o filho ele está seguro no pai, está seguro na mãe, está seguro. Quando ele é pequeno, quando ele está precisando de auxílio, ele recorre ao pai com confiança. Então, primeira coisa, como que ele me ajuda? Primeiro eu preciso ter revelada, claro no meu coração, essa identidade. Eu sou um filho de Deus. Você pode dizer isso aí? Vamos lá? Eu sou um filho de Deus. Amém? Glória a Deus. Você é um filho de Deus. Por isso que o Espírito Santo, ele pode te ajudar. E como que ele te ajuda? Então vamos lá. Romanos capítulo 8, o versículo 26, fala assim. Da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Olha que maravilha. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha que coisa maravilhosa.
a posição que o Espírito Santo toma em relação a um momento que nós estamos vivendo uma crise, estamos vivendo uma luta. É esse momento que ele intercede, ele clama a Deus. É como se você estivesse orando, mas você não tem as palavras certas. Você não tem a palavra correta para você fazer aquela oração. Muitos de nós vivemos isso. Quando começamos a orar, muitas vezes você fala, nossa, eu tenho tanta coisa para falar para Deus, tanta coisa para pedir a Deus, e você começa a orar e você fala, mas é tanta coisa, mas 5 minutos de oração, eu não sei mais o que pedir, eu não sei mais o que falar, né? Então significa o quê? Que muitas vezes a nossa oração ela está limitada ao só o nosso intelecto humano, só as nossas necessidades mais explícitas, mais visíveis, né? Mas olha o que acontece. O Espírito Santo ele vem e se coloca ao nosso lado, para que ele, juntamente conosco, ele expresse a Deus a nossa verdadeira necessidade. Então, olha, Graziele, Lúcia, que coisa maravilhosa. Você dobra o seu joelho, você vai orar, e você está ali aflito, como Ana estava aflita, buscando de Deus o filho, o socorro, uma resposta. Ela gemia, não tinha palavras, não sabia mais como falar, porque anos ela estava ali orando, mas insistindo em buscar a bênção dela. Chegou um momento que ela não teve mais força para orar, então ela só gemeu, né? Então, que o Espírito Santo, ele vem muitas vezes ao nosso lado e ele, juntamente conosco, intercede. O que é interceder? Olha como é que ele nos ajuda em tempo de crise. Intercedendo. O que é interceder? É tomar a mesma dor. É tomar a dor, né? É você sentir o que o outro está sentindo. Então, quando o Espírito Santo, ele é uma pessoa cheia de compaixão pelo homem, e qualquer homem, na hora que aquele homem está clamando, está buscando, está no fundo do poço, na sarjeta, na dor, no sofrimento, ele entra em ação, como diz a Bíblia. Ele vem e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Coisa tremenda, né? Gemidos inexprimíveis. Algo que não se pode mensurar. O quanto, então, se você está sofrendo, olha que coisa poderosa. Se você está sofrendo, passando uma dor, seu coração está angustiado, o Espírito Santo está sentindo a mesma angústia, no sentido dele interceder para você se levantar. Isso é tão real. Eu vou ler mais um versículo para você. Nós continuamos aqui, olha. O 27 diz: é ele e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e ele, que é segundo Deus, intercede pelos santos. Então, que coisa tremenda. Aquele que examina os corações sabe. Quem examina os nossos corações? Deus. Deus está examinando o nosso coração. Então ele sabe o que está passando dentro de nós. Então o Espírito Santo se posiciona do nosso lado, sabe qual a intenção do Espírito. Então Deus examina o nosso coração e ele sabe qual é a intenção do Espírito, do Espírito Santo, ao se colocar para interceder ao nosso lado, pela nossa causa, pela nossa crise, pela nossa dor. Isso é maravilhoso. Aí diz mais: é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, como que ele me ajuda? Intercedendo, né? Então, significa, Graziele, se essa pessoa estiver sozinha, na luta, sofrendo, angustiada, e ela não tem ninguém que ela pode se abrir, e ela fala assim: eu estou sozinho, ninguém importa comigo, ninguém liga para mim, ninguém me ama. Aquilo que o ser humano sempre, né, murmura nas suas emoções, ele vem e fala: não, eu estou do seu lado. Amém? Amém. Então, ele está do seu lado. Quando você chora lá no seu travesseiro, ninguém está vendo, seu marido não está vendo, seus filhos não estão vendo, ou vice-versa, ele está lá do seu lado, te querendo te pôr de pé. É tão importante isso,
para a gente passar para outro momento. Olha, você muitas vezes chega no culto, na igreja, derrotado, desanimado. Aí muitas vezes você vai assim, olha, Senhor, se o Senhor não falar comigo hoje, se o Senhor não fizer nada na minha vida, se eu não sair daqui diferente, não é isso? Acontece isso? O que acontece? Eu não volto mais à igreja. Aí o que acontece? O Espírito Santo se coloca ali do seu lado. Ele começa a te tocar através do primeiro louvor. Você está desligado. Segundo louvor. Você começa a sentir algo diferente. Um toque, um calor, uma graça. O que é isso? É o Espírito Santo. Ali já abraçando você para começar a interceder por você. Porque às vezes você está ali no culto chorando, não deu um glória a Deus, não levantou a mão, não bateu pau. Muitas vezes nós julgamos, aquele irmão está frio, mas só que às vezes nós não estamos sabendo o que está no coração daquela pessoa. Aí o Espírito Santo sabe, ele sonda o coração, ele tem uma intenção boa. Então ele vai lá, abraça, e ele começa a dar toques de esperança, de alegria. E quando a pessoa termina aquele culto, depois da palavra que vai entrando e vai renovando, aquela pessoa ela até esquece que ela chegou ali derrotada. Porque na hora do culto, por mais que alguém abraçasse ela, desse paz do Senhor, boa noite, um sorriso carinhoso, aquilo não tocou nela, mas a intercessão do Espírito Santo é que muda essa ambiência negativa para uma ambiência de graça. É o que nós temos que fazer. Então, é assim que ele nos ajuda. Como mais ele nos ajuda? Ele nos ajuda nos consolando. Ele é o consolador. Né? Você já se viu aflita no amor, precisando de um consolo? Muitas vezes o meu consolo de marido não consola ela. Minhas palavras às vezes não consolam. Mas às vezes vem o Espírito Santo e consola. Né? Um dia desse nós vamos fazer aqui uma live só contando a experiência que a minha esposa teve, e ela pode melhor do que eu falar um pouquinho de como ela foi consolada, né, pelo Espírito Santo, e sentiu na pele essa experiência do Paráclito de Deus, do Consolador ao lado dela. Né? Isso é maravilhoso. Tem mais alguma pergunta para a gente estar passando para frente? Como eu posso receber o Espírito Santo? Muito bem. A pergunta, como eu posso receber o Espírito Santo? Você já se perguntou isso? Eu também me perguntei. Eu creio que a pergunta, ou deve ser uma pergunta que todo o cristão deveria fazer no início da sua caminhada. Muitas vezes a gente faz. Quando eu me converti, meu bem, quando eu me converti, já logo nos 40 dias que eu estava na igreja, eu fui batizado pelo Espírito Santo. Mas eu tive um contato com o Espírito Santo bem antes da minha conversão. E foi assim com você também. Foi com a Graziele, foi com a Lúcia. Né? Por quê? Como que eu tive esse contato antes com o Espírito Santo? Por que existiu um contato antes? Como pode ser isso? Eu, pecador, sem conhecimento nenhum de Deus, viesse ter um contato com o Espírito Santo. Ou seja, porque era necessário que antes que você convertesse, você precisa, ou nós precisamos de ter um contato com o Espírito Santo. Às vezes alguém prega para você a palavra, né? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Você fala, entendi nada que essa pessoa falou. Mas aquilo ficou no seu coração como uma semente. Aí passa outro momento, alguém fala, olha, você precisa aceitar Jesus. Jesus tem um plano para a sua vida. Quando não começa assim. Jesus quer mudar a sua história. E começa a falar de quem? De Jesus. E você, aquilo não entra às vezes no seu coração. Aquilo não mexe com você. Aí alguém diz, olha, a Bíblia diz que Deus enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí aquilo, porém, chega um momento
que aquela mensagem que já está no seu intelecto, no seu coração, é a porta de entrada para o agir do Espírito Santo. Então nós já temos que ter essa compreensão que ainda no pecado, por isso é importante saber disso, ainda no pecado, nós já somos envolvidos pela graça do Espírito Santo. Nós já somos tocados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não foi enviado para a igreja, como muitos pensam. Jesus foi enviado para o mundo. E o Espírito Santo também foi enviado para tocar o mundo e envolver a igreja. Então nós temos que entender que o primeiro toque que vem do Espírito Santo é que ele vem para nos convencer. Olha o que diz João 16, versículo 7. Jesus falando do Espírito Santo, ele diz: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. Jesus falando para os discípulos. E quando ele vier, olha como é que ele toca no mundo. Convencerá o mundo, aleluia, do pecado, da justiça e do juízo. Espera aí, ele vai convencer quem? A igreja? Não. Está vendo como é aquele primeiro toque que o homem tem do Espírito Santo é ainda no mundo? É ainda no mundo. Que mundo é esse? A terra? Não, não é isso. É o cosmos? Não. O mundo é esse sistema mundano dominado pelo diabo. Então, quando o homem está debaixo desse sistema mundano, dessa ordem mundana dominada por Satanás, é ali que o Espírito Santo alcança. Às vezes isso é importante porque nós desistimos de pregar para as pessoas, falamos assim, aquela pessoa não quer nada, aquilo ali não vai converter nunca. Esquecemos que também passamos por isso. Mas o que acontece? Olha, quando vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Versículo 9. Do pecado, porque não creem em mim. Então a pessoa não crê em Jesus, porque o pecado, ele é o quê? É a viseira dessa pessoa. O pecado tampa a nossa visão em relação a Jesus, em relação a Deus, em relação ao próprio Espírito de Deus. Mas quando vem a palavra, a semente do amor de Deus, da obra que Deus fez por meio de Jesus na cruz, o Espírito Santo tem agora uma abertura para chegar até o pecador, até o mundano e dizer, olha, você precisa se arrepender dos seus pecados. Olha que coisa maravilhosa e importante, Gisele. Uma mãe, eu tenho 2 filhas, Rafaela que está aí, a Raíssa, minha esposa, nós amamos as nossas filhas. A mãe da Graziele ama ela. E a sua mãe te ama. E assim vai. Ah, mas tem mãe, exceções. Mas o amor de pai, de mãe principalmente, remete ao amor de Deus. Mas olha que coisa importante. Uma mãe, por mais que ela seja tremendamente dada ao filho e amorosa, não consegue convencer o filho de sair do mundo. Uma mãe, por mais amorosa que seja, não consegue convencer o filho a não ir usar droga. A filha a não envolver com pessoas erradas. Uma mãe, por mais amorosa, por mais dedicada que seja, não consegue livrar o filho de todo esse estilo de vida que vai até mesmo matar no final. Porque ela não pode convencer, um homem não pode convencer outro homem. Você pode dar mil conselhos bons, mas aí tem gente que fala, se o conselho fosse bom, vendia, não era de graça. Porque quase ninguém quer conselho. Quase ninguém quer receber conselho. Então nós precisamos de quê? De estar atentos, né, a esse momento de caminhada. O Espírito Santo, ele nos convence da justiça, do pecado porque não crê em mim, da justiça porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais, e do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado.
Então o Espírito Santo, ele tem essa função. Então, como eu vou receber o Espírito Santo? Partindo desse primeiro princípio. Ainda no mundo, ele já preocupava comigo. Escute isso. Ele já tinha interesse na... eu não estou sentindo o Espírito Santo. Deus, ele esqueceu de mim, não. Ele já estava preocupado com você, já estava antes de você se converter. Ele já estava trabalhando na sua vida. Então agora vem o segundo passo. Primeiro eu preciso crer no Espírito Santo. A Bíblia diz que ele é uma promessa. O que Jesus falou? Todavia convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. Então ele é uma promessa de Deus e ele é uma promessa de Jesus. Então eu preciso primeiro ter fé que ele é uma promessa para se cumprir na minha vida. Então como que eu vou ser cheio do Espírito Santo? Como que eu vou receber? Primeiro crendo. Ele já estava tocando em mim antes, ou seja, ele já importava comigo antes, agora mais ainda. E segundo, ele é uma promessa. E uma promessa, ela tem uma limitação para cumprir. O que limita o cumprimento de uma promessa? A minha fé ou a minha incredulidade. Se eu creio na promessa, ela está pronta para acontecer na minha vida. Mas se eu rejeito ela, se eu não creio nela, ela não vai tocar na minha vida, ela não vai acontecer comigo. Então eu preciso acreditar nesse Espírito Santo, que ele também é para mim. Então ele é uma promessa dada. Segundo ponto importante, que ele é um Espírito que age para trazer a vontade de Deus no nosso coração. Então, olha, Jesus falou: se me amares, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Aleluia! Ele é uma promessa, ele vai estar em nós, porque nós agora, libertos do mundo, nós podemos conhecer o Espírito Santo. Então, como que eu vou receber? Eu vou buscar agora conhecê-lo, pela palavra, pela oração, pelo quebrantamento, por aquilo que ele faz, né? E eu confiar nele, que ele vai estar me auxiliando. Ele é o Consolador, ele é o Espírito da verdade. Então agora eu posso estar relacionando com ele. Então o primeiro ponto, antes de eu ser cheio ou batizado, é relacionar, né? Porque o batismo, ele não vem antes do relacionamento. O relacionamento com o Espírito Santo, ele vem primeiro. Você começa a conversar com ele, orar com ele, falar com ele. Aqui em Mateus diz assim que Jesus soprou sobre os discípulos o Espírito Santo. E falou, soprando sobre eles, disse: recebei o Espírito Santo. Mas aqui, Jesus em Atos está falando do poder do Espírito Santo, de um avivamento, de uma coisa mais violenta da parte dos céus para o homem. Por quê? Porque na verdade a igreja, ela precisava nascer debaixo de um toque violento dos céus. Então o fogo, o poder, a unção, a glória do Espírito Santo, ela tinha que manifestar dessa maneira que Deus abriu o leque para essa visitação do poder de Deus. Então, como eu posso receber? Crendo, já começando a ter intimidade com Ele, já falando com Ele, já buscando entender o propósito dEle, estando aberto, não tendo medo. Muitas vezes a pessoa está quase a ponto de ser batizada, ela começa a ficar com medo. Será que é Deus? Será que é o Espírito Santo? Será que eu não estou copiando o irmão, falando a mesma língua estranha que ele? Não, querido, o Espírito Santo, ele sabe como ele vai trabalhar na sua vida. Ele sabe como ele vai fazer na nossa vida. Ele sabe como ele vai nos envolver, né? Então é importante você crer que ele tem interesse na sua vida e obedecer a palavra. Jesus está dizendo aqui, se você guardar os seus mandamentos, né?
você vai receber o Espírito Santo. É lógico que o Espírito Santo não veio para os perfeitos. Ele veio para aquele que crê. Porque perfeição, quem vai gerar é Ele em nós. Por isso que Ele, depois que nos enche com a sua presença, o que Ele faz? Ele começa a nos dar os frutos. O amor que você não tem, que eu não tinha, Ele dá. A paz, a paciência, a benignidade, a longanimidade, a mansidão, né? A fé. Então, você não tem e Ele vem para te dar. Se nós não temos, Ele vem para nos entregar, nos fazer participante dessa mesa. Ele vem trazer os dons de curar, dons de profecia, de sabedoria, de ciência, de revelação. E assim vai, né? Os dons de falar em novas línguas, de variedade de línguas. Ele vem trabalhando e nos envolve também com essa capacitação para o ministério, porque Ele quer que nós venhamos estar preparados para qualquer situação. Agora, para nós encerrarmos aqui, é importante voltarmos ao tema. Como Ele nos ajuda em meio à crise, né? Como Ele vai fazer? É eu entender o propósito dele. Eu preciso entender, eu preciso me submeter ao propósito dele. Como que Ele vai ajudar aquele que não se dispõe a confiar nele? Você já tentou ajudar alguém que não quer ser ajudado? Difícil. Né? É difícil. Muitas vezes o Espírito Santo ele é sensível. O que representa o Espírito Santo? A pomba. O pombo, qualquer mexidinha que dá, não é que o Espírito, qualquer coisa que você fizer, o Espírito Santo vai voar para longe de você. Não é isso. Mas às vezes há situações que nós geramos um impedimento. Partindo da incredulidade, não depender, não saber esperar, né? Confiar que Ele está intercedendo por nós e conosco. Estarmos atentos ao que Ele já fez na vida dos outros discípulos de Jesus, do que a Bíblia fala. A Bíblia fala que Ele consolou, que Ele trabalhou, que Ele deu dons, que Ele deu visão, que Ele fortaleceu, né, a vida de Paulo, de Pedro, de Tiago, de João. Todos esses apóstolos de Jesus, em todo o tempo, eles dependiam do consolo do Espírito Santo. Eles precisavam, isso aqui é a cachorrinha, eles precisavam que o Espírito Santo estivesse junto com eles, né, auxiliando eles. Então, é muito simples nós sermos ajudados em meio de crise. É só nós pedirmos a ajuda dele. É você pedir, falar: Espírito Santo, olha, está difícil, eu estou ansioso, estou com muita preocupação, eu estou atribulado, eu estou entrando em depressão, eu estou angustiado, não estou vendo saída. E você, com sinceridade, simplicidade, você chegar até Ele como um amigo, como um parceiro, como alguém que se importa, e falar: olha, eu preciso da sua ajuda. O que Jesus falou? Olha, eu vou ir, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Coisa maravilhosa. Vocês não vão ficar abandonados. Qual que é a palavra conectada à orfandade? Abandono. Ah, aquele ali é um órfão. Aí todo mundo fala: ele foi abandonado. Não, irmãos, nós não fomos abandonados. Os filhos de Deus, eles não estão abandonados. Ah, mas tem filho de Deus que está com coronavírus, pastor. Tem alguns que até morreram. Espera aí, irmãos. A palavra ainda é a nossa base. Se foi no Senhor, se foi colhido pelo Senhor, para estar com o Senhor, louvado seja Deus. A crente está passando necessidade, está passando angústia. Cadê o Espírito Santo? Espera aí, calma. Vamos buscar a presença dEle. Buscar a orientação dEle, a direção dEle. O Espírito Santo está interessado mais do que nunca na igreja. Deixa eu dar uma palavra aqui. Domingo que vem, domingo próximo, nós vamos ter uma live aqui, que vai ser o culto. Olha a palavra que nós vamos falar. Covid-19, ou para você, coronavírus. Avivamento ou apostasia? Pense nisso. Avivamento ou apostasia?
Então o que acontece? O Espírito Santo, mais do que nunca, está interessado em envolver cada um de nós. Porque os dias são maus. E a igreja precisa, nesses dias, mais do que nunca, buscar o Espírito Santo. Então, nós estamos aqui encerrando esse momento, para não ficar mais prolongado do que já está, mas querendo deixar essa mensagem para você. Você confiar que o Espírito Santo vai te ajudar em tempos de crise. Ele vai te ajudar, ele está com você. Estende a sua mão e fala para ele: segura minhas mãos, né? Segura minhas mãos, me abençoa, me fortalece, porque ele não vai deixar você desamparado. Você que fez o seu pedido de oração, né, a Kátia, pelo Aguinaldo, né? Nós vamos estar orando por ele e o Senhor vai estar trabalhando na vida dele. Quero agradecer cada um que participou, você que está entrando aí, você que posteriormente vai estar ouvindo, participando. Então sabe que o Espírito Santo está interessado em você. Eu sei que são muitas coisas para falar do Espírito Santo, muitas coisas, didaticamente, de forma sobrenatural, espiritual. São muitas revelações que sem o Espírito Santo, para você ter ideia, nem a Bíblia existiria. O que é isso, pastor? É a palavra e a palavra de Deus. Pois é, mas foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. É ele que foi inspirando cada escritor, né, daquilo que era para ser revelado a nós, e quando ele fala dele mesmo, né? E ele fala para nós: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então ele vai falar com a sua igreja, comigo, com você, individualmente. Então tire essa semana, esse resto de semana, fale com o Espírito Santo, fale logo cedo, fale hoje ainda, antes de você dormir. Fale com ele: Espírito Santo, fala comigo, me dá uma direção, me orienta, me dá paz. Olha, a paz é para os crentes, viu? A paz que o mundo não pode receber, porque quem dá essa paz é o Espírito Santo. Então você pode receber a totalidade dessa paz. Por que eu preciso dessa paz do Espírito Santo? Zélio, Lúcia, com a paz eu consigo tomar decisões mais assertivas, né? Então eu preciso da paz. Então se você está desorientado, busque ele hoje. Sabe por quê? Porque aí amanhã você vai ter uma direção daquilo que você precisa fazer na sua vida nesses dias. Eu quero deixar para você assim: não preocupa, confia. Confia, ainda que a figueira não floresça, que não haja vide no campo, e assim vai. Confia no Espírito Santo. Confia nele. Quero que a minha esposa dê as suas palavras também. E você vai orar por ele? Tá, vamos orar assim. A Lúcia vai estar dando umas palavras, depois a Graziele, a respeito do assunto. E aí nós vamos estar orando e encerrando com você. Meu amor? Ó, bem alto. O Espírito Santo é o nosso consolador, nosso socorro presente na hora da angústia. Se você está angustiado, se você está sofrendo por algo, clame ao Espírito Santo, que ele vai te ajudar. Gisele, suas considerações aí. Acho que assim, que a gente tem que sempre estar buscando o Espírito Santo. Eu acho que isso que o pastor falou de, às vezes a gente fica se questionando se é o Espírito Santo mesmo. Isso, quando eu fui batizada, eu me questionei várias vezes. E o Espírito Santo me deu uma resposta mais forte ainda. Ele me acordou de madrugada falando em línguas. Amém. Então, é uma confirmação. Então, às vezes a gente falta sensibilidade nossa para ouvir o Espírito Santo também, que ele está ali sempre falando com a gente. Verdade, tá vendo? Maravilha, né? Olha, se você tem uma experiência com o Espírito Santo, você nunca mais vai querer outra coisa. Já diz uma música, né? Quem entrou no Santo dos Santos, é isso? Em outro lugar ele não quer viver. Por quê? Porque é nesse lugar que a presença de Deus habita, com o Espírito Santo. Gostaria que você estivesse agora recebendo a oração. Ele pode visitar você, tocar em você,
e vamos pedir que Deus cure, te liberte, que Deus transforme a sua vida, e o Espírito Santo ele vai agir. Ele vai agir. Ele já está agindo. Você está comigo, conosco, aí assentado em sua casa, parando para ver esse vídeo, participando conosco, significa que você já está sendo tocado pelo Espírito Santo. Porque foi Ele que te colocou aí para nos ouvir. Não porque é nós que temos algo para dizer, mas é Ele querendo falar algo para você através de nós. Então vamos orar. Vamos estender as mãos aqui. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor a vida do Aguinaldo, a pedido da Kátia, que o Senhor possa abençoar, libertá-lo, fortalecê-lo, transformá-lo, Deus, de forma sobrenatural. Eu quero orar pedindo ao Senhor que venha agora derramar o Espírito Santo na vida, meu Pai, de cada um que assiste esta live, cada um que está conosco nesse momento. Seja tomado, tocado, abençoado, renovado, restaurado, Pai, de uma forma sobrenatural. Que a presença do Espírito de Deus possa entrar nessa casa agora. Aonde tem alguém doente, Pai, com medo, aflito, deprimido, angustiado, insatisfeito, tomando, quem sabe até mesmo pensando em tirar sua própria vida. Senhor, que o Senhor consola esta alma agora. Pelo poder do Espírito Santo, o Senhor traga vida para este coração. O Senhor traga alegria que já foi perdida. Deus, como Davi orou e falou: Senhor, não tire de mim o Espírito e torne-me a dar a alegria da salvação. Pai, entra no coração desse crente que perdeu a alegria da salvação, que perdeu a paz, que está preocupado com o dia de amanhã, ansioso. Que ele receba a alegria da salvação, que ele receba o Espírito Santo, que ele seja batizado com fogo do Espírito Santo, que ele seja tocado, como João Batista diz, que viria outro após ele, que ele não era digno de desatar as alparcas, que ele vos batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Batiza com o Espírito Santo e com fogo este irmão, esta irmã que está com sede de ser cheio, que nesses dias está encontrando desespero no seu coração, não vê mais saída. Renova esse pastor, essa pastora, esse líder de célula, esse pregador, essa pessoa que está sentindo já acomodada em casa. Oh Deus, talvez ela já está pensando em aproveitar esse momento para sair da igreja, para ficar acomodada no mundo. Agora o Senhor toma essa pessoa com as suas mãos e enche ela com o Espírito Santo, enche ela com a sua presença, enche ela com a sua glória. Visita, Pai, essa mulher, essa mãe de família, esse pai de família, esse senhor, esta senhora. Oh Deus, em nome de Jesus, Espírito Santo, aviva a igreja nesses dias de crise, consola o seu povo nesses dias de crise, batiza com fogo e com autoridade nesses dias de crise, renova a noiva de Cristo nesses dias de crise. Eu oro e te peço em nome de Jesus, que o fogo venha, que a glória venha, que a unção venha sobre a sua vida nesta noite. Eu te abençoo, eu te libero, eu te liberto, eu te abençoo. Que haja cura, que haja libertação, que haja salvação, que haja fogo, que haja glória, que haja línguas estranhas, que haja vida no Espírito Santo sendo derramada agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio da unção de Deus. Que Deus te dê força e vitória. Assim nós encerramos esse momento dizendo a você: você é especial para o Espírito Santo. Ame a Ele, porque Ele já te ama. Amém? Em nome de Jesus. Dá um tchau, amor. Tchau, a paz. Até a próxima, em nome de Jesus.